Eu tenho uma carta especial de uma pessoa que me escreveu aproximadamente 3 anos atrás. E eu quero dizer, irmãos, que tudo que eu vou falar aqui essa semana, eu vou estar orando muito no meu coração e vou estar tratando de transmitir o que Deus me pediu para vir falar com vocês. Não é uma semana de oração, não é um sermão montado, é a experiência de 3 anos vividas com Deus, recusando o chamado dele e finalmente ter que vir aqui porque ele estava insistindo. Deus estava insistindo que eu viesse aqui à igreja de Bridgeport, já tem 3 anos. Desde o primeiro momento eu entendi que tinha que fazer alguma coisa. Eu só não sabia que tinha que ser na igreja de Bridgeport. Não sei como expressar para a igreja o que Deus quer fazer essa semana. Eu não sei se alguma vez você já ouviu a voz de Deus, ou se você já falou com Deus, se você já teve uma experiência pessoal com Deus. Mas essa semana nós não queremos trazer informação para a igreja. Nós queremos que a igreja aprenda a relacionar-se com Deus, a viver com Deus, a andar com Ele, escutar-lo. Eu estou falando de algo literal, de escutar a Deus, de falar com Deus. Ele é real, Ele é bom, Ele existe e Ele quer relacionar-se conosco. E Ele escolheu de uma maneira especial a igreja de Bridgeport. E eu tenho que confessar para a igreja porque eu estive postergando de não estar aqui antes. Eu vou ler 2 passagens, uma de uma carta de um amigo especial e uma passagem da Bíblia que Deus me falou às 4:30 da manhã, pedindo uma bênção para ele. Quando você escreve alguma coisa para Deus, é muito especial. Essa carta aqui é só um símbolo do que é conversar com Deus, relacionar-se com Deus, considerar a Deus como um amigo. Davi era amigo de Deus. Davi tinha uma loucura de relacionar-se com Deus. Em cada lugar que Davi ia, e tudo que ele fazia, ele escrevia notas para Deus. Notas de carinho, notas de paixão, de amor, de bondade, com relação a Deus. E por isso existem os salmos. São cartas de uma pessoa apaixonada pelo seu Deus. Aprenda a escrever para Deus, a relacionar-se com Ele, assim como você estava namorado do teu esposo, da tua esposa. Lembra das cartinhas, dos cartões? Comece a escrever para Deus. Ele nunca vai deixar de ler uma carta que você escreva para Ele. Ele vai guardar com muito carinho. E Ele sempre vai ter no coração os pedidos escritos, feitos para Ele, de todo o coração. Essa carta eu recebi foi em 2008. E eu guardei com muito carinho. Só para dizer para vocês que se um pastor pode guardar a carta de um irmão de uma igreja com carinho, imagina como Deus faz com cada uma das cartas nossas para Ele. Cada pedido de oração que possamos fazer para Ele. Ele te ama muito. Deus é bom e maravilhoso. E Ele nunca esqueceu nada do que você falou para Ele. Tá bom? Depois eu vou ler a passagem da Bíblia. E vou contar para você a história do que aconteceu e por que eu estou aqui. Querido pastor Newton Garcia, não sei se você se lembra de mim, mas assisti o seu seminário sobre pequeno grupo em Stanford, em Connecticut, em março de 2008. Sou o rapaz que estava gravando a programação. Meu nome é Ivan. Tenho boas notícias. Primeiro, lembra que te falei sobre o vício que eu e a minha esposa tínhamos de assistir filmes todas as noites? Depois daquela conferência em jejum e oração, Deus nos deu libertação sobre esse vício. Nunca mais, nem eu, nem minha esposa, assistimos nenhum filme. Parte do mérito foi as palavras que Deus me revelou através da sua palestra. Oro pela sua vida, que Deus continue te
usando como instrumento dele aqui na terra. Por favor, continue orando por nós. Estou mandando alguns CDs de programação da igreja. Espero que tudo esteja bem com você e a sua família. Um grande abraço, seu irmão e amigo em Cristo, Ivan F. Conceição, Waterbury, Connecticut, 2008. As vitórias de Deus devem ser testemunhadas. Essa é uma vitória. E as vitórias de Deus vão de parte em parte, subindo e baixando, caindo e levantando. Mas elas são vitórias consideradas por Deus. Nesse momento foi uma vitória na vida do Ivan. Talvez ele precisa que eu lembre de algumas coisas, ou que Deus lembre ele de algumas coisas. E eu vim aqui de novo para falar espiritualmente com ele, com a família dele, mas não só com ele dessa vez, com cada um de vocês. Eu espero que Deus abençoe muito a Ivan, sua esposa, sua família durante essa semana. Eu sempre estive orando por você, vou continuar orando. Mais ou menos nessa mesma época, eu estava orando a Deus porque eu tinha recebido um chamado. Só que eu não entendia do que se tratava. E orava muito a Deus para que Ele possa responder. Eu estava em um acampamento aqui na região de vocês, com os pastores brasileiros, e um pastor de uma associação veio me visitar, um administrador, porque ele estava fazendo um chamado. E eu orei muito a Deus para entender aquele chamado. Deus não permitiu que eu fosse de onde eu estava, mas Ele tem um plano para a igreja brasileira e Ele quer começar com a igreja de Bridgeport, em Connecticut. E agora eu entendo. Eu estive 3 anos escutando a palavra de Deus, o que Ele tinha para falar para a igreja, e agora eu vou trazer para a igreja durante essa semana. Sei que não é a semana de oração do pastor Garcia, é o que Deus esteve me preparando durante esses 3 anos, depois que recebi o chamado, e Ele escolheu a igreja de Bridgeport. E a princípio, porque é uma coisa muito forte, quando Deus te fala alguma coisa e diz, vai, e fala, e enfrenta, e diz o que você tem que dizer. Humanamente você se assusta, mas Deus não permite que você não faça o que Ele quer que você faça, até que você faça o que Ele pediu. Jonas, mais ou menos, ok? Ezequiel capítulo 2. Quando você escutar a palavra Israel, aí você coloca a palavra Bridgeport. Vamos ver se faz sentido. Ezequiel capítulo 2. E o povo brasileiro em geral, ok? Eu nunca fui pastor de igreja brasileira e prego muito pouco em igreja brasileira. Se quando você lê aqui Israel, povo de Deus, povo de Israel, podemos colocar aí a igreja adventista? Isso não é autorização? Podemos colocar a igreja brasileira? Vocês vão ver que tem um versículo que fala comigo diretamente e fala, vai e fala com o teu povo de uma língua que não é estranha para você. Então vamos ler, ok? Capítulo 2 de Ezequiel. Eu estou pedindo a Deus a orientação dele, são as 4 da manhã e ele me pede para ler Ezequiel capítulo 2. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que falava. E ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. As nações rebeldes que se insurgiram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles,
porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas as lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3. Ainda me disse: filho do homem, come o que eu achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E ele me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desde o rolo que eu te dou. Eu comi, e na minha boca me era doce como mel. Disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviaste, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como um diamante, mais dura que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixam de ouvir. Fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Levantou-me o espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que, levantando-se do seu lugar, dizia: bendita seja a glória do Senhor. Amém? Bendita seja a glória do Senhor. Ouviam falar das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com ele, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se me fez muito forte sobre mim. Então fui até Abib, aos do exílio que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias, por quantos dias? Assentei-me ali, atônito, no meio deles. Com a minha família nós já fizemos muitos voos, mas nós nunca tivemos um voo tão complicado como o de ontem. O avião parecia um brinquedinho, fazendo assim, tremendo totalmente. O avião atrasou 3 horas consecutivas, e eles iam atrasando de hora em hora. Desde o dia que eu conheci a Ivan, eu tenho recebido convites para vir aqui. E eu não sei o que ele fala para os pastores daqui dessa igreja, mas eu acho que ele fala tanto que os pastores falam: tá bom, Ivan, já não mais, por favor. Pastor Garcia, olha, você tem que vir aqui porque tem um jovem aqui que ele quer que você venha aqui. E o pastor Samuel, pastor anterior, me ligou, e eu acho que porque o Ivan insistia tanto com ele falou: pastor, você tem que vir, a gente está esperando, a igreja está esperando. E eu lembro que o ano passado, ou o antepassado, estava tudo certo já, e eu estava tratando de evadir, porque
Eu não queria vir aqui para vocês e ler Ezequiel 2 e Ezequiel 3. Essa é a última coisa que eu queria fazer. E eu não entendia por quê. Então quando me convidavam, eu falava, Ivan, agora eu não posso, pastor Samuel, agora eu não posso, marca para outra época, marca para outro tempo, marca para essa época do ano, porque o que nós vamos fazer lá precisa ser nessa época do ano. A temperatura tem que estar estável durante... E então me convidaram uma época que havia neve. E a semana que eu ia vir, teve a maior tormenta da história de vocês aqui. E eu liguei e falei, você viu, pastor Samuel? Não posso ir, está uma tormenta terrível, já cancelei o voo, se preocupa não, eu pago aqui diferente, eu não vou não. E cada vez que eu podia dizer não, eu estava feliz de dizer não, de não vir para cá. Mas quando o Espírito Santo de Deus tem uma missão para você, você tem que cumprir essa missão. E nós estamos aqui, no nome do Senhor, para dizer para vocês que a glória de Deus quer se manifestar no meio de vocês. E quando Deus chama a atenção do seu povo, como Ele está fazendo ali no capítulo 2 e no capítulo 3, não é para que a gente abaixe a cabeça e fale, uau, somos casa rebelde, terrível. Não, é porque Deus quer que o pecado seja liberto do meio do seu povo, porque Ele quer habitar no meio do seu povo. A glória dEle quer ser manifesta no meio do seu povo. E Ele escolheu a igreja de Bridgeport. Não é maravilhoso, irmãos? Existem pecados no meio da igreja? Devem ser tirados, limpados, colocados para fora? Quando é que nós vamos vir aqui limpar as colunas da igreja? Limpar a igreja, pintá-la, para tirar o pecado aqui da igreja? Vamos vir aqui pintar a igreja amanhã para tirar o pecado da igreja? O pecado está nas paredes da igreja? Quem é a igreja? Quem é esse povo rebelde? Como um pastor pode começar uma semana de oração assim? Sérgio, você entende isso? Por isso que eu não queria vir. Eu estou no meio do meu povo, um povo que não é de língua estranha para mim, como diz aí na Bíblia. Eu entendo o que vocês falam. Apesar de que eu estou 12 anos sem falar português, eu entendo o que vocês falam. São meu povo. E Deus tem um plano maravilhoso no meio do seu povo. De uma maneira especial, no meio do povo brasileiro. Eu não sei porquê, tem esse plano, o plano é dele. Louvado seja o nome dele. Essa semana é uma semana muito especial. As mensagens que vocês vão ouvir, eu acho que vocês vão falar, pastor, eu nunca ouvi isso. Eu nunca preguei isso antes. Eu estou estudando esse material depois desse chamado aqui. Como diz aí, eu vou te dar a palavra, você vai, para mim, é suave, é gostoso, é doce. Depois que eu conseguir digerir, vai ter que ser para você também. Você tem que digerir. Amém? Estamos preparados para ouvir a palavra de Deus? Assim diz o Senhor. Estamos preparados para não só ouvir, mas para ler a palavra de Deus? Todos têm a Bíblia na sua mão? Amém? Estamos preparados para fazer a vontade de Deus, que Deus diz, assim diz o Senhor? Quantos dizem amém? Amém. Felizes, bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que fazem o que está escrito na palavra deste livro. Vamos entrar então de uma vez no que diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. O título deste sermão é Obediência Total. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Irmãos, e a última coisa antes que eu me esqueça, o pastor de vocês é um homem de Deus. E ontem, Deus comprovou. Eu nunca estive em um voo que demorasse tanto. Nós nos levantamos às 5 da manhã, às 7 já estávamos na estrada, chegamos no aeroporto às 9 e esperamos. Quando eu recebi a primeira mensagem de que o voo ia atrasar, eu mandei um texto para o pastor.
Era 1h30 da tarde. Era mais ou menos assim. E quando eu mandei o texto, ele já tinha meia hora de viagem, e ele falou, então vou voltar. Aí ele pensou, não, eu vou continuar. Ele pensou que talvez ia esperar meia hora mais, porque foi o que eu coloquei para ele. Esse homem esperou 3, 4 horas mais. E quando eu o vi, um dos princípios mais difíceis do caráter dele foi provado, e a paciência. Este homem veio nos abraçar com um lindo sorriso, nos deu uma muito boa bem-vinda, e estava tranquilo. Teve que ir com a gente por alguns lugares, fazer algumas ligações, o GPS estava perdido pelo caminho. Qualquer ser humano teria perdido a paciência no dia de ontem. E eu pensei, mas eu acho que ele vai passar na prova, mas ainda não passou na prova. E quando ele chegou já para deixar-nos no apartamento, ele insistiu em buscar um ferro de passar para nós. E eu falei, não, pastor, você já não pode fazer isso. É muito. Eu falei, não, pastor, eu tenho que fazer isso. E ele foi, não sei aonde que ele foi, eu falei, meia horinha. E quando alguém me fala assim, meia horinha, fico preocupado. E depois de umas 2 horas, ele chegou com o ferro de passar. Já era tarde da noite. Os homens de Deus são provados pelo caráter de Jesus. Uma das características do caráter de um pastor, de um homem de Deus, é a paciência. O pastor de vocês é um homem paciente, um homem de Deus, que Deus trouxe aqui para a igreja. Vamos fazer um voto aqui de amar o pastor, de respeitá-lo e de apoiá-lo. E vocês vão fazer um favor para mim. Quando vocês o encontrem agora, eu sei que ele não está aqui agora da manhã. Quando vocês o encontrem, dá um abraço nele. E não fala nada. Tá bom? Dá um abraço bem apertado. Ô, pastor, obrigado. Você é o nosso pastor. Eu acho que ele vai ficar, o que está acontecendo? Tá bom? Ele tem que ganhar um montão de abraços. Tá? Quantos vão fazer esse favor para mim? Muito obrigado. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Nós lemos e compreendemos que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. É o motivo pelo qual existe o movimento adventista. É a mensagem do primeiro anjo. Lemos, e ainda que conhecemos os versículos, não entendemos nada. Assim que vamos ler, vamos entender nessa manhã o que quer dizer essa mensagem aí. Apocalipse 14, 6. Vamos ler de novo. Agora vamos tratar de entender o que está dizendo aí. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo... O que esse anjo tinha nas mãos? Um evangelho o quê? Eterno. Ok? Esse anjo tinha um evangelho. Só que esse evangelho tinha uma singularidade, uma particularidade. Esse evangelho era um evangelho que ia terminar muito pronto, ou era um evangelho que ia ser para toda a eternidade? O que a palavra eterno quer dizer? Para sempre. Algo que é para sempre, que nunca termina. E a palavra evangelho, o que quer dizer? As boas novas de salvação, Cristo Jesus. Amém? Este anjo tinha umas boas novas. Só que estas boas novas eram para toda a eternidade. Ok? Eram eternas. E estas tinham que ser o quê? Pregadas aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, e tribo, e língua, e povo. A mensagem do primeiro anjo é uma mensagem muito importante. Que se tivesse sido pregada como deveria haver sido pregada, talvez Jesus já teria
regressar. Se tivesse sido entendida como tem que ser entendida, as mensagens aqui são muito importantes, necessitam ser entendidas. Um evangelho eterno. Pergunto para entender. O evangelho deve ser pregado aos pecadores ou aos que estão salvos? Aos justos e bons ou aos maus e pecadores? A quem se prega o evangelho? As boas novas de salvação? A todos. Muito bem. Maus e bons, justos e injustos? A todos? Ok. Quantos justos existem sobre a face da terra? Então o evangelho se prega aos bons ou aos maus? Porque não tem justo nem sequer um. Por isso esse evangelho deve ser pregado a todos. Agora veja bem, eu vou dizer uma coisa aqui que vai surpreender você. Eu cresci nessa igreja, estudei nas escolas desta igreja, nas universidades desta igreja, já escutei muitos sermões desta igreja, já li muitos livros em nossa igreja, igreja que amamos de todo o coração. E todos os sermões que eu escutei dizem que a mensagem do primeiro anjo é a pregação do evangelho a todo mundo, a toda língua, a toda nação, a toda tribo, a todo povo. Amém? Isso é o que nós temos escutado toda a vida, sim ou não? Mas eu vou dizer para você que esta não é a mensagem do primeiro anjo. Como, pastor? Então, a mensagem do primeiro anjo não é a pregação a todo mundo? Irmãos, escutem bem. A mensagem do primeiro anjo é para ser pregada a todo mundo. Mas a mensagem do primeiro anjo não é a pregação do evangelho a todo mundo. Mesmo porque, coloque atenção nisso aqui. Se o evangelho você prega para os pecadores, este evangelho aqui é o evangelho eterno. Esse evangelho aqui, quando vai terminar? Essa pregação aqui? Nunca! Vai ser para toda a eternidade, porque diz que é o quê? Eterno. Pensa comigo. Vai continuar esta mensagem lá no céu? Sim ou não? Se é eterno, vai continuar no céu. Sim ou não? Preciso que vocês participem comigo, ok? Se vai continuar lá no céu, eu pergunto, lá no céu, nós vamos pregar o evangelho, que é as boas novas de salvação, que se pregam a quem? Aos pecadores. Lá no céu, vamos pregar aos pecadores, sim ou não? Hã? Não por quê? Porque não vai ter pecador. Então, raciocina comigo. Usa esse cerebrinho brasileiro. Vamos colocar para funcionar. Se o evangelho é eterno e o evangelho é a pregação da salvação aos pecadores, não pode ser a pregação, a mensagem que está aí. Porque se fosse, lá no céu continuaria. Então qual é a mensagem do primeiro anjo? Estamos confundindo que a mensagem deve ser pregada a todo mundo com a mensagem mesma. A mensagem mesma, o conteúdo da mensagem, não é a pregação. A missão de levar esta mensagem está aí. Devemos levar a todo mundo, amém? Amém. Não me confundam, por favor, ok? Essa mensagem deve chegar a todo mundo, sim ou não? Amém. Mas qual é esta mensagem? Aí está, vamos ler então para entender qual é a mensagem, que é muito importante. Versículo 6 diz assim: tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. Depois que disse aí, dizendo em grande voz, aqui nesta Bíblia que eu tenho aqui, tem 2 pontos. Na literatura portuguesa, depois que tem 2 pontos, o que significa? O que significa? Aqui tem uma professora que está dizendo que depois que tem 2 pontos, alguém está o quê? Falando. Irmãos,
O anjo nem abriu a boca ainda e nós dizemos que a mensagem dele é a pregação do evangelho a todo mundo. Como esta é a mensagem se ele ainda nem falou? Entendeu? Está muito claro aqui, está evidente. Dizendo a grande voz, 2 pontos. Aqui começa a mensagem do primeiro anjo. E que diz aí? Temei o quê? Temei a Deus. Temei a Deus. E dai-lhe glória, porque é chegada o quê? A hora do seu juízo. Aí está a mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus. Temei a Deus. Temei a Deus. Irmãos, as nossas igrejas se estão desmoronando. As nossas famílias estão fazendo-se pedaços. Porque em algum momento, algum pregador, querendo ajudar a Deus e a sua misericórdia, veio aqui nesse versículo e disse assim: temei a Deus. Irmãos, não tem medo não, se preocupa não, porque aqui diz temei a Deus, mas não quer dizer temei a Deus. Aí quer dizer amar a Deus. Em realidade não é temer, em realidade é amar. Eu te pergunto, se Deus queria que aí tivesse escrito amar a Deus, o que ele teria escrito aí? Irmãos, aí não está escrito amar a Deus. Aí está escrito o quê? Temer a Deus. Por isso nossos jovens estão escutando uma mensagem que é uma mensagem de colocar as mãos nos ombros e dizer: não se preocupa não, não se preocupa não. As nossas famílias estão sendo atacadas, os nossos princípios estão sendo derrubados, porque estão sendo mudados, estão sendo transferidos. Onde a Bíblia diz uma coisa, nós vamos lá e acomodamos com uma coisa um pouco mais bonita. Afinal de contas, temos que amar a Deus, sim ou não? Então, irmãos, aí não é temer a Deus, aí é amar a Deus. A Bíblia diz: ama a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua mente. Então vamos colocar aqui nesse texto amar a Deus. Irmãos, nesta passagem aqui, Deus está dizendo temer a Deus. Um santo respeito, santa reverência pelo nosso Deus. Temer a Deus. Devemos ensinar esta reverência, esse santo respeito aos nossos filhos, nos nossos lares, esposo e esposa. Temer a Deus. E o que mais? E dar-lhe glória. Por quê? Porque a hora do seu juízo, o quê? Vai chegar? Já chegou. Abram seus ouvidos e escutem bem a mensagem de Deus. O juízo de Deus já chegou. O juízo de Deus o quê? Já chegou. O juízo de Deus já chegou. E a pergunta automática que é inevitável para a igreja é a seguinte: se o juízo de Deus já chegou, eu estou preparado? Afinal de contas, quantos vamos ter que passar pelo juízo de Deus? Quantos vamos passar pelo juízo de Deus? Estamos preparados? Irmãos, temer a Deus e dar-lhe glória, porque a hora do seu juízo já chegou. Vou fazer uma prova aqui com a igreja, para ver se a igreja está preparada. Se vocês estão preparados, eu adianto meu voo e vou para casa, porque vocês já estão preparados. Se não estão preparados, esta semana vamos ter que trabalhar com a palavra de Deus. Clamar a Deus, pedir a Deus, buscar a Deus de todo o coração. E me buscareis e me achareis. Quando? Quando me buscareis como? De todo o coração. Ah, Deus quer ter um encontro com a igreja de Bridgeport. E quer que nós busquemos a Ele de todo o coração. De todo o coração. Estão preparados? Temer a Deus, temeis a Deus e dar-lhe glória, porque a hora do seu juízo há chegado. Ok,
Se tem um juízo e todos vamos participar do juízo, vamos participar dessa prova, desse teste, eu pergunto, quantos estão preparados para esse teste? Tem alguma professora aqui? Pelo menos tem aluno, né? Tem algum aluno aqui? Alguém que já estudou em algum momento? Todos. Para ir bem num teste, numa prova, o que você tem que fazer? Estudar para a prova. Para estudar para a prova, você precisa saber o quê? A matéria, o conteúdo, o que vai cair o quê? Na prova. Como você vai estudar se você não sabe o que vai cair? Pergunto, por que nós vamos ser julgados? Para estar preparados, temos que saber por que vamos ser julgados. Ajuda-me, por favor, rapidinho. Por que vamos ser julgados? Pelo nosso conhecimento? Pelos nossos atos, nossas obras? Pelo que falamos? Alguém por aqui? Pelas nossas obras, o que fazemos? Vamos ser juzgados por el bien y por el mal. Por lo malo que hayamos hecho y por lo bueno que hayamos hecho. Qué bueno, hay alguien que habla espanhol. Pela vontade de Deus. Alguém mais? Ajuda-me. Vamos ser julgados pela rejeição da verdade. Pela rejeição da verdade. Ok? A prova é a seguinte: por que vamos ser julgados? E, professoras, eu tenho aqui nesta assembleia de 100 pessoas, 100 respostas diferentes. Que nota que eu tenho que dar para todos? Ou alguém pode, uma professora pode ter 100 respostas diferentes para uma só pergunta? Quantas respostas nós precisamos? Uma. Irmãos, como vamos estar preparados para o juízo de Deus se nós nem sabemos por que vamos ser julgados? Seremos julgados de acordo com o nosso conhecimento. Ok? De acordo com o conhecimento? A rejeição do Espírito Santo. O meu ponto aqui até agora é o seguinte: precisamos de uma só resposta, sim ou não? Precisamos do conhecimento humano ou do conhecimento divino? Quem tem essa resposta? Vocês ainda estão tentando, né? Eu gosto desse grupo, já gostei. É um grupo que não desiste. Mas o ponto que eu estou querendo fazer aqui é o seguinte: nós precisamos de quantas respostas? E quem tem a resposta? Deus tem. Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Irmãos, está aí na Bíblia. Aí mesmo nesse versículo está a resposta. Aí está a resposta. É que nós lemos, sabe como nós lemos a Bíblia? Por cima, dá uma lida, já cumpri. E aí, chega o trabalho, já acabou. Irmãos, a Bíblia deve ser como? Esquadrinhada, aprofundizada, porque nela encontramos o quê? Sabedoria de Deus. Aí está, vamos ler. Diz assim, versículo 6, dizendo em alta voz, é 7: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo é chegada. E aí está a resposta. E o que? Adorai. Adorai a quem? Aquele que fez quem? O céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós vamos ser julgados pelo nosso nível de adoração. Como adoramos e a quem nós adoramos. A mensagem dos 3 anjos e todo o contexto bíblico está em torno de quem vamos glorificar com a nossa adoração. Amém? Vamos adorar a Deus ou vamos adorar o vizinho de Deus? Quem estamos adorando? O Criador ou aquele que quer tomar o lugar do Criador? Vamos adorar a Deus. Amém. Agora, não se assustem, porque existem muitas pessoas, talvez não são daqui da igreja de Bridgeport, talvez de alguma outra igreja lá, Deus não pediu para mim ir lá, mas aqui vocês estão tudo bem. Mas aqui, que estão adorando
Sabe quem? Irmãos, só de pensar nisso, eu fico com os pelos de ponta. Já pensou se na tua vida você estivesse adorando o inimigo de Deus, pensando que você estivesse adorando a Deus? Não é uma coisa terrível? Vamos ser julgados pelo nosso nível de adoração. E agora aparece outra pergunta aí na prova, automática. E a pergunta é o quê? O que é adoração? Se todos vamos ser julgados pelo nosso nível de adoração, então eu tenho que saber o que é o quê? Adoração. Hoje nós participamos aqui na frente de um grupo de louvor muito especial. Vocês estão preparando muito para louvar a Deus. E esse movimento desse louvor às 11 da manhã, nas igrejas americanas tem o nome de worship. É a hora do quê? Do worship, da adoração. Worship em inglês quer dizer adoração. Adoração. Irmãos, nós temos que louvar a Deus com todo o nosso coração. Com toda a nossa... Temos que louvar a Deus. Dar glória a Deus. Louvar o nome de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa. O louvor é parte da adoração, mas o louvor não é a adoração. Assim que se você vem aqui no domingo, no sábado, na igreja, e você participa do louvor, e você louva o nome de Deus com todo o teu coração, você não pode pensar, bom, eu já louvei a Deus, já cumpri, agora terminou o sábado, eu tiro a minha gravata, eu tiro a minha roupa, agora eu sou eu de novo. Aquele lá só foi lá para adorar a Deus, cumprir e... Adoração é muito mais que somente o louvor. Ora, quando você entende o que é adoração, e você adora a Deus às 24 horas do dia, e quando você vem aqui louvar o nome de Deus, essa adoração é viva, essa adoração é real, porque você vive na presença de Deus 24 horas por dia. E o que o grupo do louvor aqui está buscando, vai encontrar quando os seus adoradores adoram a Deus em espírito e em quê? E em verdade. Amém? Não vai ser maravilhoso? Serginho, imagina, quando todos vierem aqui louvar o nome de Deus e adorar em espírito e em... Qual é a pergunta então que estamos tratando de responder? O que é adoração? Né? Ajudem-me. Adoração. Rapidinho. Vocês estão com fome já, não estão? Vamos trabalhar. Cerebrinhos brasileiros. Qualquer dia eu vou contar para vocês a história dos cérebros. O cérebro japonês, o cérebro americano e o cérebro brasileiro. Vamos usar o cérebro. Eu vou contar para vocês. À noite eu conto, para vocês virem à noite. Adoração, estar em contato com Deus todos os momentos. Resposta número 1, tá vendo? Adoração. Elevar a alma a Deus. Adoração. Aí há uma ordem, adorar é aquele que fez os céus e a terra. Essa é a ordem. Devemos adorar, mas a pergunta é, o que é adoração? Gratidão a Deus. Lindas respostas até aqui, tá vendo? Rapidinho. Comunhão. Eu adoro a Deus quando eu faço a vontade de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, que linda resposta. Reconheço, quando eu reconheço a Deus. Amém? Você adora a Deus quando você é fiel a Deus em todas as coisas. Irmãos, eu tenho lindas respostas, mas como a primeira pergunta, eu tenho várias respostas diferentes. Quantas respostas nós precisamos? Uma. Quantos vão participar do juízo? Todos. Vamos ser julgados por quê? Por que vamos ser julgados? Nosso nível de adoração. E o que é adoração? Vamos tratar de responder aonde? Mateus capítulo 2. Vamos à Bíblia. Mateus capítulo 2.
Mateus capítulo 2. Aqui é o nascimento de Jesus, quando os reis do Oriente vieram para adorar-lo. Ok? Vamos ler, diz assim, Mateus capítulo 2, do 1 ao 11, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para quê? Para adorar-lo. Os reis do Oriente, os reis magos do Oriente vieram para adorar-lo. O que é adoração? Ainda não sabemos? Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de todo modo algum a menor entre os principais de Judá? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir e cantar cantinhos de Natal. Diz assim a Bíblia? Eu possa ir e o quê? Adorar-lo. O que é adoração? Servi-lo. Servi-lo. Entregar tudo. Mostrar-se. Demonstração física, pessoal, estar aí. Estar aí. Entregar minha vida, tudo que eu tenho nas mãos dele. Entregar a vida, tudo que eu tenho na mão dele, ok? Boas respostas. Precisamos de uma resposta bíblica. Desculpa? Já não sou eu que vive em mim, mas sim Cristo. Já não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Lindas respostas. Vamos seguir. Ainda não temos resposta. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os procedia, até que chegando parou-se sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, põe atenção aqui, versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Postrando-se, o adoraram. O que é adoração? Postrar-se? Entregar. Amém. Uma linda resposta aqui. Aproximar-se de Deus. Irmãos, vamos seguir lendo, porque temos que ter a conclusão bíblica. Onde que eu parei? 11. Postrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes as suas ofertas, com ouro, incenso e mirra. O que é adoração? Entregar tudo que tem. Entregar tudo que tem. Uma entrega. Ok? Nós temos lindas respostas, mas não temos ainda a resposta bíblica. Postrar-se para adorar é a postura para a adoração. A entrega é a entrega na adoração. Vamos ver então o que é a adoração. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Quantos querem saber a resposta? O relógio já marcou que eu tenho que terminar. Deixamos para a noite ou vocês querem saber a resposta agora? Agora. Ok. Agora. 10 minutos mais para encontrar a resposta. Ok. Não vai a nenhum lugar então, porque você que pediu, ok? Para encontrar a resposta. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui no capítulo 3, para a gente poder ler rápido e entender. No capítulo 2, Nabucodonosor tinha tido um sonho, e ele sonhou com uma estátua. Lembra do que era feita a estátua? Cabeça do quê? Ouro, prata,
bronze, ferro misturado com barro. Daniel foi chamado para interpretar e Deus revelou a Daniel um sonho. E Daniel interpretou ao rei e disse: ó rei, tu eres o quê? A cabeça de ouro. Mas deixa eu continuar. Depois disso virá o quê? Outro. Quando ele falou que o rei era a cabeça de ouro, como que você acha que Nabucodonosor se sentiu? Parecia um pavo real. Todo contente. Mas quando Daniel falou que depois disso viria outro, como você acha que se sentiu Nabucodonosor, um grande imperador? Oh, não gostou para nada. Então no capítulo 3 é uma ideia brilhante que ele teve. Em vez de que a estátua seja de vários metais, a estátua vai ser toda de quê? De ouro, porque isso representaria quem? Então ele constrói uma estátua enorme, toda de ouro, e ele faz um decreto. Aí estamos nós. E vamos tratar de responder o que é. O que é? Adoração. Vamos ler. Versículo 4, já expliquei do 1 ao 3. Nisto, o arauto apregoava em alta voz, ordenando-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No versículo 4 encontramos uma palavra que diz assim, o arauto apregoava. Apregoar, em outra versão, diz mandava, ok? Era um mandado. No versículo 5, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos postrareis e que? E adorareis. O que é adoração? Submissão. Como é o nome desse casal aqui? Seu nome? Ivandro e Emila. Emily. Ivandro e Emily. Ok. Eu gostaria de conhecer vocês pessoalmente depois. Eles foram os dois que me deram a resposta das duas perguntas que perguntamos. Irmãos, adoração, eu gostaria de continuar aqui para vocês encontrarem a resposta bíblica, que não vão me encontrar. Só que eu seria infiel com eles dois, porque os dois foram que deram a resposta. Adoração é obediência. E adoração é submissão. Aqui você tem um imperador que faz uma estátua e diz: aqui está a lei, aqui está o mandato, e vocês têm que vir postrar, e vocês têm que adorar. Em outras palavras, vocês têm que obedecer e vocês têm que se submeter. Mas não é qualquer tipo de obediência, não é qualquer tipo de submissão. Que tipo de obediência está pedindo aqui esse imperador? Que tipo de obediência? Parcial? Uma obediência como? Total. Que tipo de submissão esse imperador está pedindo? Deixa eu dar uma ideia para vocês do que está se referindo aqui a Bíblia. Na época desses imperadores aqui, quando dois reis se encontravam, ocorria o seguinte: eles se cumprimentavam da seguinte maneira. Quando um rei grande, como Nabucodonosor, se encontrava com outro rei grande como ele, eles se paravam de frente um para o outro, olhavam no olho um do outro, colocavam a mão no peito um do outro, e com o olho fixo um no outro se cumprimentavam desta maneira. Em outras palavras, nenhum se submetia ao outro e nem rendia obediência. Isto é adoração. Nenhum adorava ao outro. A diferença quando um rei grande se encontrava com um rei pequeno era assim: quando vinha um rei pequeno a ver a audiência com o rei grande estava sentado no seu trono, não estava parado, ele estava sentado no seu trono. Ele dava a ordem para que o rei pequeno entrasse com a sua comitiva, e quando o rei pequeno entrava, ele tinha que vir até aqui na frente, e quando ele chegava aqui, ele colocava as duas mãos para cima, ele se ajoelhava, e ele colocava as mãos no chão e a cabeça em terra. E desta maneira ele ficava na presença do rei grande, até que o rei grande desse a ordem de que ele podia se levantar. Do lado desse grande imperador estavam toda a sua comitiva e a guarda do rei, a guarda mais bem preparada. Eles tinham uma foice enorme, uma lâmina enorme,
e que o rei dissesse, decretasse, o juízo que o rei desse para aquele rei, aí mesmo se cumpria. O que aquele rei menor estava dizendo é o seguinte: eu, o meu reino, toda a minha casa, estamos totalmente submetidos a ti. E como prova disso, eu coloco a minha cabeça. Se o rei não estava contente com aquele rei menor, ele simplesmente olhava para aquele guarda real que estava com a foice e enrolava o coelho. Em português? Voava o pescoço. Aí o rei colocava o cetro e dizia o seguinte: não, por favor, levante-se, você é meu amigo, pode se levantar, não tem problema não. Somente que a próxima vez que você vier, não esquece de trazer 10.000 cavalos, 5.000 camelos, meia tonelada de prata e alguns quintais de ouro, né? Vem com a tua comitiva, mas vem preparado. Vem aqui para adorar e vem bem preparado. A adoração é a submissão total. Lendo o versículo aqui, você tem a conclusão bíblica. Diz assim, versículo 6: qualquer que não se postrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de quê? De fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, dos saltérios e de toda sorte de música, se postraram os povos, nações e umas de todas as línguas e quê? E adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha o quê? O que é adoração? O que é adoração? Obediência? Ok. Desse lado aqui vamos em coro, uma só voz. Esse lado aqui vai dizer obediência total. E este lado vai dizer submissão total. Vamos ver qual lado que ainda está, não dormiu ainda. Por isso que vocês já estão dormindo aí, esperando a comida. Ok. O que é adoração? Já pensou se Jesus vem e pergunta a vocês: obediência total. Vamos ver qual lado ganha, por favor. Eu não quero nem pedir para esse lado, senão vocês vão ser avassalados aqui. Ok. O que é adoração? O que é adoração? A ver esse lado. O que é adoração? Esse lado aqui tá. O que acontece com esse lado aqui? 1, 2, 3, a voz de 3. O que é adoração? Agora sim, o que é adoração? Amém. Creio que agora aprendemos a lição, né? Adoração é obediência total, submissão total. Este imperador aqui estava demandando. E sabe quantos se ajoelharam aí e se postraram e se submeteram para obedecer? Diz aqui que todas as nações. Quem conhece essa passagem da Bíblia sabe que aí falta alguma coisa. O que falta aí? Vamos seguir lendo. Versículo 8. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, uma lei, pela qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita, do fole e de toda sorte de música, se postrara e adoraria a imagem de ouro. Versículo 11. E qualquer que não se postrasse e não adorasse seria o quê? Lançado na fornalha de fogo ardente. Agora aqui vem versículo 12. Teve um jovem na classe hoje que pediu um pedido de oração. Pediu pela igreja de Bridgeport: Senhor, eu nasci nesta igreja e eu amo esta igreja. Esse foi um dos pedidos mais bonitos que eu já ouvi na minha vida. E Anne disse assim: Senhor, não importa o que digam desta igreja, eu amo esta igreja. Eu posso ver o olho de muitos de vocês brilhando nesse momento. Eu sei que vocês amam esta igreja. Vocês amam tanto esta igreja e o dono desta igreja que ele me mandou aqui para falar com vocês. E se as pessoas vão falar dessa igreja, que falem.
Porque esta igreja decidiu, em nome de Deus, em nome do Senhor, ser fiel ao dono desta igreja, ao Senhor desta igreja. E esta manhã nós vamos decidir a não adorar a nada e a ninguém mais, exceto o Criador dos céus e da terra, Cristo Jesus, o dono desta igreja. Vocês sabem por que vocês estão falando amém? Eu louvo o nome de Deus porque vocês estão falando amém. Mas não é questão somente de levantar a mão e falar, eu aceito, eu amém. Não, irmãos. A vida eterna está em jogo. E existe um conflito cósmico entre Deus e o inimigo de Deus. E nós somos os que estamos no meio desse espetáculo. E Deus escolheu, em sua infinita misericórdia, usar a vocês, jovens. Falei que eu ia falar com vocês nesta manhã. Onde estão os jovens? Deus escolheu os jovens desta igreja, os casais desta igreja, para que a glória dele possa ser manifesta em Bridgeport, em Connecticut, em Estados Unidos, em todo este planeta e em todo o universo. Pastor, você acha que essa igrejinha aqui esquecida vai fazer isso? Deus está chamando a sua igreja para que a sua glória seja restaurada. E Ele quer usar-nos. Para isso, temos que adorá-lo. E adorá-lo a quem? Ao Criador do céu e a terra, que fez todas as coisas. Irmãos, quando nós vamos a Êxodo capítulo 20, no versículo 8, encontramos a mesma coisa, onde diz: devemos adorar a Deus no santo dia sábado, porque Ele é o quê? O que fez todas as coisas. Esta é a igreja que conhece a verdade e deve adorar ao Criador, o dono desta igreja, em espírito e em verdade. Amém? Você acha que isso é fácil? Só vir aqui sábado às 11 da manhã e voltar para casa e continuar a vida como se tudo fosse a mesma coisa? Não, irmãos. Vão vir leis, vão vir decretos, e nós vamos ser levados diante de tribunais, diante de reis, diante de governadores. E aí vai ser medido o que vamos fazer. Davi, quando foi chamado para lutar contra Golias, ele tinha estado com as ovelhinhas lá, parecia que era insignificante, mas ele já tinha lutado com ursos e com leões. Parece insignificante o teu trabalho, parece insignificante as provas que você tem, os problemas que vêm na tua vida. É só uma preparação para a coisa grande que Deus quer fazer na tua vida. Sexta-feira, às 7:30 da noite, onde você estava? Você já estava na tua casa, você já tinha preparado o teu lar, você já tinha dito para todo mundo que você adora o Deus, o Criador dos céus e da terra, e que era momento de estar reunido com a tua família para entrar nas horas santas do dia sábado, que declara que Deus é o Criador. Você já estava adorando a Ele? Ou você ainda estava por aí no trânsito, em algum lugar, adorando a Mamon? Sabe qual é Mamon? Quem estamos adorando? 3 jovens foram colocados à prova nesta ocasião aqui para dar-nos exemplo. Veja bem o versículo que diz. Versículo 2 diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Em outras palavras, alguém veio fofocar para Nabucodonosor que tinha uns jovens por aí que não estavam obedecendo. Entende o que está acontecendo aqui? Havia gente que estava falando mal desses jovens judeus. Podemos colocar a igreja de Bridgeport nesse lugar aqui? Poderia ser que alguém por aí está falando mal da igreja de Bridgeport? Louvado seja o nome de Deus que estejam falando mal, porque nós estamos obedecendo a Deus e adorando a Deus, guardando o dia santo sábado, somos fiéis a Ele. Por isso vieram falar, por isso falem de nós, porque isso vai ser testemunho para a glória de Deus. Vamos ler
aos um homem judeus que tu constituísse sobre o negócio da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvir o som da trombeta, e ele repete tudo de novo, vocês têm que se postrar e adorar. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 16. Queria chegar aqui. 3 jovens adventistas, diante do imperador máximo daquela ocasião. 3 jovenzinhos, todo mundo ajoelhado, adorando a estátua de ouro. E esses jovens aí, parados. O imperador chama e manda trazer os 3. É verdade isso que eu estou escutando aqui? Que vocês não se postrem nem adoram, não obedecem o decreto que eu fiz, nem a estátua que eu mandei levantar? Sabe o que esses jovens aqui respondem? Dá uma olhada para a resposta deles. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Uau! Em outras palavras, essa pergunta tua nem merece resposta. O quê? Olha, isso aí não merece nem resposta que você está perguntando. Não tem resposta para isso. Isso é muito fácil. É lógico que não vamos ajoelhar. O rei começou a colocar vermelho, o sangue começou a subir diante de todas as nações. Essa resposta, uau! Irmãos, está entendendo aqui onde Deus quer manifestar a sua glória? Versículo 18. Se não, aí eles falaram: bom, de toda maneira, deixa eu te falar, rei, fique sabendo, se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem o quê? E nem o quê, irmãos? E nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Em outras palavras, não vamos te obedecer e nem vamos submeter-nos ao que você está dizendo. Versículo 20. Ordenou aos homens mais poderosos. 17. Aí ele respondeu assim, os jovens todavia, falaram assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Ah, irmãos, que bom é servir a um Deus como este. Amém? Olha, vem o problema, vem a dificuldade, não vamos ajoelhar, não vamos nos prostrar. Fique sabendo muito bem, porque temos um Deus que pode nos livrar. Amém? Temos um Deus que pode dar-nos outro trabalho. E temos um Deus que pode dar-nos uma casa. Temos um Deus que pode dar-nos tudo. Por isso nós servimos a este Deus. Mas tem uma coisa inconclusa aí. Será que é só por isso que estamos adorando e servindo a Deus? Será que estamos indo a Deus com uma lista de mercado pedindo: Senhor, me dá, me dá, me dá. O Senhor me dá, eu te adoro. O Senhor me dá, eu te obedeço. O Senhor me dá, eu faço a tua vontade. A resposta desses 3 jovens aqui é uma resposta incrível. Olha o que eles dizem no versículo 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Em outras palavras, nós não vamos nos prostrar e nem obedecer, porque temos um Deus poderoso que pode livrar-nos da tua mão. Mas se Ele não quer livrar-nos da tua mão e tem que colocar-nos dentro da fornalha de fogo, fique sabendo que nem assim vamos ajoelhar-nos e prostrar-nos. Esta é a classe de jovens que Deus está buscando. Estes são os adventistas do 7º dia. É que se você não vier no sábado próximo, você vai perder o seu trabalho. Se você ir na sexta-feira, às 4 da tarde, parar, não volta na segunda-feira, porque você vai perder o seu trabalho. Está entendendo? A questão moderna hoje qual é? Se você não fizer essa prova, você está fora da faculdade. Se você não fizer essa prova, você perdeu o teste, você perdeu tudo. Eu vou fazer a prova na sexta-feira, o ancião da igreja vai aqui, para perguntar, não tem problema. Está entendendo onde que a gente está? Obediência total. Submissão total.
Pergunto, Deus livrou os 3 jovens da fornalha de fogo ardendo? Livrou ou não livrou? Sim, não. Livrou ou não livrou? Uns dizem que sim e outros decididamente dizem que não. Irmãos, Deus não livrou aos jovens da fornalha de fogo. A situação foi tão difícil que eles foram amarrados como se fossem uma estaca. E ficaram assim, não podiam mover nem o cílio. Bem paradinho, parecia um pedaço de pau. E quando aqueles homens se aproximaram, o rei estava tão enfurecido que mandou que a fornalha se esquentasse 7 vezes mais. Aquele fogo era tão desesperante pelo oxigênio, que saíam línguas de fogo para fora. E quando abriram aquelas portas só por se aproximar, aqueles homens ficaram mortos ali mesmo. E com aquelas portas abertas de longe, agora atados para poder largar eles de longe. E eu já estou aqui imaginando toda a cena, tá? Eles pegaram aqueles 3 jovens, a lá uma, a 2 e a 3, e aqueles jovens foram dar um passeio dentro da fornalha de fogo. E eu imagino o anjo do Senhor estendendo a sua mão no ar mesmo, enquanto tudo se queimava, e colocando a mão, colocando eles bem de pé, do lado do Senhor Jesus. Tudo foi queimado, tudo o que atava, tudo o que impedia de que eles pudessem adorar a Deus, de todo o coração, todo o pecado, tudo que o inimigo tinha para atar, para amarrar a vida deles, no fogo da prova, foi queimado. Se Deus quer mandar a prova na nossa vida, o fogo para queimar, louvado seja o nome de Deus. Porque se quando vier a prova mais difícil na nossa vida, Jesus estiver conosco, bem-vinda seja a prova, bem-vindo seja o fogo. Nós estamos como cristãos querendo sair da prova. Não queremos ler Ezequiel 2, não queremos ler Ezequiel 3, não queremos escutar as coisas duras e difíceis, não queremos passar pela prova. Mas se Deus quer livrar-nos no meio da prova de fogo, e se Jesus vai estar aí, dentro do forno de fogo e da prova, bem-vindas sejam as provas. Amém? E agora aquele imperador olha e diz, mas eu não vi 3 lá dentro, e agora eu vejo o quê? E o quarto é semelhante ao Filho do Altíssimo. Jesus em pessoa, junto com os 3 jovens. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. A glória de Deus foi manifesta. Nabucodonosor decreta agora outra lei e outro mandato. A partir de agora, todos devem adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Leiam depois das suas casas. E ai daquele que falar mal do rei, do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que poder, que glória. A glória de Deus quer se manifestar. E Ele escolheu a igreja de Bridgeport. E você acha que é fácil? Vamos concluir. Apocalipse 14. Vamos rapidamente. Tem um ser que ele é muito atrevido. E ele não vai deixar assim. Você pensa que é só pegar e falar amém, eu quero servir, eu quero ser fiel totalmente? Irmãos, não é fácil. Rapidamente vamos a Apocalipse 14. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Nós estudamos a mensagem do primeiro anjo. Agora veja bem a mensagem do terceiro anjo no versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora, adora quem? A quem? O que está em jogo aqui? Adoração. Primeiro era adoração ao Criador. Agora a adoração a quem? Que é a adoração? Obediência total, submissão total. Presta atenção aqui. A besta, a sua imagem, em outras palavras, por trás da besta, a sua imagem está quem? O inimigo das almas. Eu não gosto nem de falar o nome dele. O vizinho de Deus. O que quer tomar no lugar de Deus. Ele está demandando aqui o quê? A adoração. Ele está demandando quanto por cento da nossa adoração? 100%, irmãos.
A mesma coisa que Deus está demandando, Ele também está demandando, a nossa adoração. Agora, o que eu vou falar aqui para vocês é revelador, é incrível. Para Deus, quanto por cento é obediência total? Vocês estão seguros? Eu sempre escuto os irmãos que se me aproximam e falam: pastor, olha, eu estou crescendo na minha vida espiritual. Eu já levo um 80%, pastor. Cresci um pouquinho mais essa semana, já 85%. Irmãos, para Deus 85% o que é? 90% então. Vamos ser um pouco mais misericordiosos. 90%. 95%. Tem certeza? 98%. 99%. Quanto é que Deus está demandando? Adoração é obediência total. É submissão total. Agora esse outro ser está demandando quanto por cento? 100%. Agora escutem isso. Para ele, um 5% é suficiente. É tudo que ele precisa. É mais, um 3%. 1%. Por que você acha que você vem aqui na igreja louvar a Deus e adorar o Criador, e você conhece a verdade e não acontece nada com a tua vida? O inimigo deixa você tranquilo, você entra, sai, semana com semana e não acontece nada. Porque ele sabe que ele tem você lá fora com 3%. E se ele tem você com 3%, ele não vai andar atrás de você, te molestando, entende? Ele já, com 3% que ele tem, já tem tudo. E com 3% que ele tem da sua adoração, deixa eu te perguntar uma coisa: quem você está adorando? Irmãos, isso é sério. Quem nós estamos adorando? Simples. As mulheres casadas. Vamos dizer que você, o seu esposo, se aproxima e fala: meu amor, você é tão linda, você é a mulher mais bonita do mundo, eu te amo. Você, o que será que ele quer, né? Eu te amo muito, você é linda, você é maravilhosa, te amo com toda a minha vida. Só queria te pedir a permissão pelo seguinte: a outra, você lembra aquela noiva lá que eu tinha? Ela faz aniversário. Eu gostaria de ir e estar lá com ela somente 3 dias, só para comemorar o aniversário dela. E eu vou ficar com você 362 dias. E 3 dias somente com ela. Você me dá a permissão? Hã? Onde estão as esposas? Quantas dariam permissão para o seu esposo fazer isso? Hã? Pastor, de jeito nenhum. Nunca. Claro que não. Ao esposo não compartimos. A esposa não permite isso. Agora Deus, com Ele sim podemos fazer. Irmãos, isso é sério. Deus não pode aceitar a nossa adoração se não é completa, se não é total. Ele nos quer totalmente, integramente, uma obediência total, uma adoração total. O versículo 5 dizendo assim, e aí concluímos, diz assim: a que recebe, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na sua frente sobre a sua mão, também este beberá o vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença de quem? Do Cordeiro. O outro ser que está demandando a nossa adoração, ele é terrível, irmãos. Ele estava no céu como luzeiro da manhã. Era um anjo de luz. Até que um dia se encontrou maldade nele. Sabe qual foi a maldade que se encontrou nele? Isaías capítulo 14. Aqui diz, versículo 12 e 14. Rapidamente, para vocês verem quão difícil é esta luta. E sem Jesus não podemos vencer e superar. Isaías capítulo 14, versículo 12
ao 14, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Este ser quer colocar o trono dele onde? Acima do trono de Deus. Irmãos, veja bem, se este ser, Deus tem aqui o seu trono, se ele coloca o trono dele em cima do trono de Deus e tira Deus do seu trono, os seus adoradores vão estar adorando a quem? Entendeu aí? Onde que ele quer chegar? Ele quer tomar o lugar de Deus e ter a todos adorando. E Jesus reconheceu que ele é o príncipe deste mundo. Se você está vivendo na carne para este mundo, você está adorando a quem? Se você está construindo castelos neste mundo, você está adorando a quem? Por isso Jesus disse que o meu reino não é daqui, e que nós devemos construir castelos onde? No céu, adorar a Deus. Amém? Amém. Irmãos, Ezequiel 28, olha o que diz aí. Tenho 3 versículos mais e gostaria de concluir. Seria tão lindo que essa semana vocês anotassem, e depois vão pedir: pastor, onde que estava esse versículo? Anotem. Ezequiel 28, versículo 1 e 2. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes: eu sou o quê? O que ele está dizendo que é? Deus. Eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, não é Deus, ainda que estimas o teu coração como for ao coração de Deus. Este ser, ele está dizendo que ele é Deus. Ele está demandando a adoração de cada um de nós. Ele é tão atrevido. Veja bem Mateus capítulo 4. Irmãos, Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim, concluímos aqui, diz assim, Mateus 4, 8 e 9 diz assim, aqui Jesus é tentado, e o inimigo diz assim para ele: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se postrar no quê? Irmãos, se ele não teve, como poderia dizer em português, o escrúpulo, essa é a palavra, muito obrigado. Se ele não teve o escrúpulo de se aproximar ao Criador, sabendo que era o Criador, ao Deus Todo-Poderoso, se ele não teve o escrúpulo, a audácia de se aproximar a Jesus e dizer: olha, tudo isso aqui eu te darei, porque eu sou dono deste mundo, tudo isso eu te darei, se postrado me adorares. Eu te pergunto, você acha que ele teria a mínima preocupação de dizer isso a você e a mim? Se ele não teve de falar isso para Jesus, você acha que ele não falaria isso para mim e para você? Irmãs, faz tempo que tem muita gente que está adorando ao inimigo, crendo que está adorando a Deus. É momento de uma reforma na nossa vida, de uma adoração pura, limpa, completa, de uma obediência total, de uma submissão total ao Deus Todo-Poderoso, a Cristo Jesus e ao Espírito Santo. Gostaria de perguntar nesta manhã: quantos gostariam, no nome de Jesus, de levantar a sua mão e dizer: Senhor, me perdoa, por alguma razão, Senhor, o inimigo me tem enlaçado. Irmãos, não tenham medo de passar pela prova, porque tudo isso aí que está te atando, em nome de Jesus, vai ser queimado. Você vai poder caminhar com Jesus neste mundo para a glória dele. Ele quer revelar a sua glória na tua vida e na minha vida. Quantos gostaríamos de dizer isto a Jesus: Senhor, a partir de hoje eu quero te adorar somente a ti, porque tu eres meu Criador, o Deus que criou o céu, a terra e que me criou. Eu me someto totalmente a ti, a obedecer-te
completamente. Não posso com as minhas forças. Querido Espírito Santo, vem, batiza-me. Eu quero fazer a tua vontade. Usa-me. Limpa-me. Ainda que tenha que vir as provas da minha vida, manda as provas, mas limpa-me, porque quero ser fiel a ti, quero obedecer-te de todo o coração.